Essa manhã nós vamos continuar a nossa série no livro de Efésios. Vamos abrir as nossas Bíblias para Efésios capítulo 3 e terminar a mensagem que eu não terminei na semana passada e assim concluir os primeiros 3 capítulos do livro de Efésios. Eu estava vendo, foram mais de 20 e poucas mensagens só no capítulos 1 a 3. Capítulo 1 a 3 de Efésios é um texto ligado ao que nós somos em Cristo. E o capítulo 4, 5 e 6 é como é que nós vivemos em Cristo. Ok? E vamos ler juntos Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21 e terminar esta mensagem hoje pela manhã. Apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vou explicar nessa manhã todos esses versículos. E num dos meus devocionais dessa semana, diz que Satanás tira a mensagem do coração das pessoas, porque elas não compreendem. Então, nessa manhã, que o Senhor abençoe para que a gente compreenda todas essas verdades envolvidas nesse tema que eu chamei a riqueza ou as riquezas da oração. A oração o que é? A oração é a expressão dos nossos desejos, ansiedades, ambições santas diante de Deus. A oração, antes de ser um conteúdo feito em palavras, é em primeiro lugar uma leitura divina, escaneada pelo poder de Deus no nosso coração. Nosso coração diz coisas que a boca não consegue dizer. Então, oração é essa presença, é esse centrar, é esse focar na pessoa de Deus quando colocamos a nossa vida diante do Senhor. É claro que podemos errar na oração, tendo orações egoístas, sem sintonia espiritual, orações relaxadas, focadas em nós mesmos, e não orações que revelam conteúdos espirituais nos propósitos de Deus. Pergunta: o que é que Paulo se importava? Romanos 10:1 diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração pelos israelitas é que eles sejam salvos. Apóstolo Paulo podia pedir paz no Oriente Médio, podia pedir que Roma largasse e abandonasse totalmente Israel, que Israel, o Messias, pudesse vir e reinar sobre tudo. O apóstolo Paulo diz: não. A minha oração a favor deles é que eles sejam salvos. Veja que a oração do apóstolo Paulo revela o coração, porque o que você ora revela quem você é. Em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 19, como vimos no domingo passado, o apóstolo Paulo ora pela primeira vez e fecha sua carta em Efésios capítulo 6, versículo 18 a 20, quando ele fala sobre a oração como uma arma na batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz: orando em todo o tempo no Espírito, suplicando. Em outras palavras, precisamos orar. Precisamos orar porque parte da nossa queda espiritual, cedemos às tentações, vem porque nós falhamos naquilo que Jesus disse ser substância
da nossa vida espiritual, a oração, quando lá no Getsemane ele disse: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne, queridos, conforme Romanos capítulo 7, não aperfeiçoa nunca. Carne é a expressão bíblica para dizer sobre todas as tendências do nosso coração para aquilo que não agrada a Deus, que nos leva ao pecado. O apóstolo Paulo explica os detalhes sobre a carne em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Oração, o que é oração? Alistair Begg diz que a oração é um reconhecimento de nossa necessidade e a busca pela ajuda de Deus, não sendo essa ajuda parcial, mas total. E nesse texto, o apóstolo Paulo nos ensina sobre oração. Ele ora. E aqui nós temos um escopo, um esboço, uma linha, um perfil para nós seguirmos com respeito à oração. Primeiro, a oração tem um alicerce certo. Ele diz assim, versículo 14, por esta razão. Que razão é essa? É o que ele havia falado anteriormente. O que ele havia falado anteriormente? Sobre a obra reconciliadora de Jesus, que Jesus Cristo foi na cruz do Calvário. E porque ele foi na cruz do Calvário, e ele deu a sua vida, ele juntou agora pela pregação do Evangelho judeus e gentios, e formaram uma comunidade multirracial. Impossível. Mas por causa de Jesus Cristo, por causa dos propósitos de Deus revelados em Jesus Cristo, a gente pode orar. A melhor oração é aquela que é feita através das Escrituras Sagradas. Eis a razão porque nós devemos ler a Bíblia, ter um tempo devocional. Hoje eu estava lendo pela manhã no meu devocional a vida de Sansão. Todas as vezes que eu leio a vida de Sansão, eu digo, Deus tem misericórdia de mim. Eu não quero ter a vida de Sansão. O cara separado por Deus para fazer o que é certo, fez meia boca, no final ele morre, tendo se arrependido de um punhado de coisa, e fez para Deus em poucos segundos o que poderia ter feito a vida toda. Então presta atenção. A gente lê a Bíblia, e a gente está lendo a palavra de Deus, aí aquele texto ressaltou, aquela verdade ressaltou, a gente para e diz, ó Deus, me abençoe nisso. A minha oração por mim vem pela leitura da Bíblia. Eu leio o texto, paro e oro por mim. Depois eu vou orar para as pessoas. Mas os propósitos de Deus estão revelados através das Escrituras Sagradas. Dr. John Stott diz, é nas Escrituras Sagradas que Deus revelou a sua vontade e é na oração que pedimos que ela a realize. É maravilhoso isso? É maravilhoso. Essa semana nós tivemos uma notícia terrível de uma criança, filho de irmãos queridos, de membros dessa igreja que moram nos Estados Unidos, que estão estabelecendo uma igreja no interior dos Estados Unidos. A criança, menino dos outros dois meninos, o menino mais novo, o pai está arrumando alguns detalhes no auditório da igreja, o menininho falou assim, eu vou com o papai. Aí ele diz, então vem, vamos lá juntos. Estando na obra, não se sabe como, uma viga caiu na cabeça do menino, rachou o crânio, esmagou a cabeça do menino, que foi a óbito. Diz que a mãe não consegue falar com ninguém de tanto chorar, não tem mais força para chorar. É muito triste uma situação dessa. Mas Deus não abandonou seu trono no céu, porque as tragédias chegaram à nossa vida. Se você não confiar nisso, se você não tiver razão na sua oração, você vai ficar amargo com Deus, você vai odiar Deus. O diabo vai chegar para você e vai falar coisas que você
Vai ficar chocado com você mesmo, pensando que é pensamento seu. Mas lembremos de Jó, numa situação como essa, que num só dia, a Bíblia diz que ele perdeu o quê? Todos os filhos. Uau! Perdeu sua saúde, perdeu o apoio dos seus amigos, perdeu o apoio da sua esposa. Mas quando a tragédia chega, porque você conhece a Escritura Sagrada e aquelas histórias do Antigo Testamento e as histórias do Novo Testamento estão ali para revelar a nossa história pela fé. Você diz assim, continuo com dor, mas continuo confiando. Isso honra a Deus e destrói qualquer possibilidade da ação do diabo nos nossos corações. Temos que orar baseado na palavra de Deus. Essa é a postura do apóstolo Paulo. Não só isso, a oração tem um alicerce, o propósito de Deus. A oração tem uma atitude certa. Ele diz, por esta razão dobro os meus joelhos. Estou só recapitulando, porque alguns estavam aqui domingo passado. Então, a postura, por exemplo, de um judeu para orar era ficar em pé, em Lucas 18. Salomão se ajoelhou, Paulo se ajoelhou, Estevão se ajoelhou para orar. O Senhor Jesus se lançou no Getsemane, no chão para orar. Em outras palavras, não é a postura, porque a Bíblia não radicaliza a postura. É que a postura demonstra uma atitude. Em outras palavras, colocar-se de joelho, no conceito do apóstolo Paulo, que é? Colocar-se de joelho é uma atitude de entrega, de submissão, de foco em Deus, de humilhação. Então preste atenção. Podemos banalizar a oração. Em 24 horas do dia, é impossível que nós não encontremos um tempo e não coloquemos ali como prioridade para que naquele tempo a gente busque a Deus com a atitude correta. O apóstolo Paulo diz, me coloco de joelho. Você pode se colocar sentado? Você pode se colocar de joelho? Alguns não podem fazer isso. Alguns não estão saindo da cama. Eu tenho uma tia com mais de 90 anos, minha prima estava aqui há 2 domingos atrás, ela não pode colocar-se de joelho mais. Mas a tia Irone continua orando todos os dias. Acho que o Senhor tem preservado a vida dela nesses anos todos por ser ela um testemunho de oração. Alguém diz assim, eu não posso fazer mais nada do que orar. Que é isso? É uma visão muito míope da realidade da oração, porque aquele que ora e se dedica à oração faz o melhor trabalho que se pode fazer espiritualmente. Terceiro, a oração tem um alicerce certo, tem uma atitude certa e tem que ter uma direção certa. Para quem que a gente ora? Diz o texto. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante quem? O Pai. Alguém pode dizer assim, pastor, deveria levar a minha oração para uma outra pessoa? Não. A Bíblia não ensina isso. Não há ninguém, não há intermediários que pega a sua oração, porque você é tão fraquinho, tão pobrezinho, tão sem força, tão mané, e manéia, né, sei lá, que você não tem força suficiente para que a sua oração chegue a Deus, porque Deus é tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso, tão geograficamente distante, que alguém melhor do que você, com maiores méritos que você, vai colocar sua oração diante de Deus, porque tem mais força, mais poder do que você. Me lembro de uma vez, estava na igreja, em São José dos Campos, alguém chegou lá e disse assim, queria aqui, vir à igreja hoje, porque eu quero aqui uma oração poderosa. Até tem isso agora, a oração poderosa. A oração poderosa é aquela que a pessoa ora focada em Deus. Pode ser um bebê que está falando pouquinhas palavras, como pode ser um ancião que nesses anos todos anda com Deus. A oração é para o Pai.
Por isso que Jesus diz para orar, diz, Pai Nosso. A oração é o Pai mediada só por Jesus Cristo. Ok? Deixa eu explicar aqui para vocês que é importante. Nada chega a Deus sem Jesus. Nada chega a Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 4, diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Jesus diz em João 14,6, o quê? Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a nossa teologia não é teologia somente centrada na pessoa de Deus, porque assim o é os judeus e assim o é também os muçulmanos. O que nos diferencia é que não há contato com Deus Pai sem Jesus Cristo, porque Ele é a manifestação de Deus Pai. Então o apóstolo Paulo diz assim, eu oro ao Pai. O que vem do Pai? Todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Tiago capítulo 1 diz que Ele é o Pai das luzes, de onde flui toda coisa boa. Ok? E Ele fez de judeus convertidos a Jesus e de gentios que não são judeus convertidos a Jesus, o Pai em Cristo Jesus fez uma família. Presta atenção, esse conceito de que todos são filhos de Deus não está na Bíblia. Os filhos de Deus não vêm por natureza, nasceu. Não. São criaturas de Deus. Biblicamente, relacionamento com Deus íntimo e paternal é através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus é apenas por adoção. Somos adotados na família de Deus por causa de Jesus Cristo. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e vamos ao Senhor Jesus Cristo, nos tornamos da família de Deus, e é isso que diz o versículo 15. Ele diz assim, do qual, o Pai, do qual, toda família nos céus e na terra toma o nome. Então existe uma só família de Deus, geograficamente em 2 lugares. Primeiro, os que estão nos céus. Minha mãe, meu pai, meus avós, minha irmã, que se converteram a Jesus, fazem parte da família do céu, e tantos outros dessa igreja que foram para o céu, e alguns que nesse ano ainda vão. Que é isso, pastor? Paciência, ajuda eu aí. A gente quer o céu, mas não quer ir para lá agora, não, né? Mas estão nos céus. A gente chama teologicamente do termo da igreja triunfante, que está lá. E a igreja da terra, geograficamente, ele diz aqui comunhão, a família de Deus nos céus e na terra, que toma o nome. Em outras palavras, no nome do Pai, através de Jesus, existe uma família espiritual. Então não tem esse negócio da gente desenvolver um cristianismo sem igreja. Não existe isso. Porque está dizendo, a igreja é a família de Deus. Que estamos aqui nessa manhã? Na família de Deus. A gente desenvolve nossa vida, nosso relacionamento na família de Deus. Sua vida espiritual não está bem quando você começa a desenvolver uma caminhada independente da família de Deus. Porque o texto está dizendo aqui, que o Pai ouve nossas orações, o Pai que tem a família nos céus e na terra. É uma mesma família, apenas geograficamente diferente, com funções diferentes. Então nós buscamos o nome do Pai. Nós oramos ao Pai. Nós nos lembramos do que Jesus disse, que nossas orações são respondidas em João capítulo 14, versículo 13 e 14, para que o Pai seja glorificado. O Pai. E falei aqui, vou repetir, qual é a diferença daqueles que são de Jesus, verdadeiros seguidores de Cristo, e das religiões monoteístas do mundo? É porque nós chamamos Deus de Pai. É maravilhoso, né? Nunca esqueço aqui, uma pessoa nessa igreja, que um dia conversou comigo e disse, pastor, resolvi contar para Deus como Pai, tudo que está no meu coração, porque as pessoas que estavam ao meu redor não estavam me ouvindo como deveriam ouvir. Mas Deus ouve tudo. Esse é meu relacionamento com Deus, e isso é importante. Paramos aqui e agora vamos continuar. A oração tem um conteúdo certo. Versículo 16.
Dos versículos 16 a 19, a oração tem 4 conteúdos certos, que se você aprender esses conteúdos, se isso ficar no seu coração, a sua vida de oração vai mudar. Veja, em primeiro lugar, a oração é como uma escada com 4 degraus. E cada um desses degraus tem nome. O primeiro conteúdo da oração é oramos por poder. Ele diz, versículo 16, assim: para que, a finalidade, segundo as riquezas da sua glória, mostrando que Deus é rico, a série de mensagens aqui é as riquezas em Cristo, no livro de Efésios. Deus é riquíssimo, não de coisas materiais, o material é fichinha para Deus, de coisas espirituais. Ele diz, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, Nova Versão Internacional usa a palavra robustecidos, a Revista Atualizada usa a palavra fortalecidos, com poder, pelo seu espírito, no homem interior. O dia que você se converteu, entregou a sua vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo veio morar dentro de você, lhe fez uma nova criatura. A Bíblia diz que agora que você está em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, Ele habita dentro de você, do seu homem interior. E ele diz assim, versículo 17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, preste atenção nesse texto. Apóstolo Paulo está orando que esse Deus rico em glória conceda a cada um de nós o quê? Um fortalecimento com poder, pelo Espírito, no homem interior, e que Cristo habite no coração. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que através do Espírito de Deus, o Senhor Jesus habita dentro de nós, dentro dos nossos corações. Ele está falando de uma vida íntima, uma experiência espiritual. Veja bem, o que Deus quer para as nossas vidas não é religiosidade, é uma profunda experiência espiritual. Essa profunda experiência espiritual começa no dia que convertemos. Poder do Espírito e Cristo habite pela fé no homem. O poder do Espírito no homem interior e Cristo habite pela fé no coração, é tudo uma mesma coisa. Ok? Na verdade, é pelo Espírito que Cristo habita em nós. Agora peça um pouquinho, presta atenção. Alguém diz assim, para que você possa compreender as coisas espirituais, você tem que olhar para dentro de você. Há dentro de você um Deus que vem subindo e vai te dando todas as informações. Mentira. Mentira. Se vamos ter alguma informação de Deus, ele vem de fora para dentro. E vem caracterizado ou estabelecido pelo próprio Deus. Deus Espírito mora dentro de mim. E Cristo é revelado dentro de mim. Presta atenção. Quando Deus habita na minha vida pelo Espírito do Senhor, o que se revela na minha vida? Jesus Cristo. De forma que hoje pela manhã eu posso saber se eu sou de Jesus ou não. Por quê? Porque se eu me converti a Cristo, tudo que é de Cristo está dentro de mim pelo seu poder. Por isso que você já ouviu falando várias vezes aqui, que a vida cristã não é um método, não é um programa. A vida cristã é uma pessoa que mora dentro daqueles que creem. Por isso que a minha vida vai se amoldando cada vez mais a Jesus Cristo pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 9 e 10 diz assim: entretanto,
vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Há um grupo de irmãos que eles acreditam que o dia que você entregou-se a Jesus, você tem que esperar um tempo, quando você será batizado com o Espírito Santo, e você, na evidência desse batismo, dessa inclusão espiritual, você vai expressar alguns tipos de dons, dentre eles o dom de línguas, que vai mostrar que você realmente foi batizado com o Espírito de Deus. A Bíblia não ensina isso. Jesus está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O dia que você se converteu, o Espírito de Cristo passa a morar dentro de você, lhe capacita com todos os dons e a nova vida. Aí ele diz assim, mas se Cristo está em vocês, como? Pelo Espírito, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Em outras palavras, nós não damos ênfase a uma caminhada na carne, mas no Espírito. Não é que nós não pecamos, mas isso não faz parte da nossa vida mais. Sim, pastor, onde é que está o poder? O que o senhor quer dizer com poder na nossa oração? Se Cristo está na minha vida, e se Ele veio na minha vida, e se Ele trouxe e revelou Jesus Cristo na minha vida, por que eu tenho que orar pelo poder? Para que seja manifestado e revelado na minha vida esse poder. Porque não está falando, Paulo, da realidade do poder que existe, mas da intensidade desse poder. O que Paulo ora é que nós sejamos todos fortalecidos, apoiados, revigorados por esse poder que já está dentro daqueles que creram. Então, no meio das suas lutas, dificuldades, problemas, eu não tenho que dizer para Deus, ó Deus, eu queria que o Senhor afastasse esse problema para que eu pudesse ficar bem, para que bem eu possa te servir mais. Não. A gente ora assim, Deus, eu não entendo tudo que o Senhor está fazendo, só sei que o Senhor é maravilhoso. Peço ao Senhor que no meio das circunstâncias e lutas e dores e dificuldades que eu estou vivendo, que o Senhor me encha de poder pelo teu Espírito, com discernimento, com orientação, com sabedoria, de forma que tudo o que está acontecendo ao meu redor crie oportunidade para que Jesus seja manifestado na minha vida. Senhor, eu quero viver na intensidade desse poder, como Jó viveu, que diz que no sair do ventre da minha mãe, não voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O mesmo poder que diante da injustiça, capacitou o Senhor Jesus para dizer, enquanto estava sendo crucificado, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Então ninguém tem que ficar aqui magoado, chateado com pessoas. Eu já tenho em mim a graça do Senhor Jesus, pelo poder do seu Espírito, agora eu quero essa manifestação desse poder. É isso. Que nós nos apropriemos, é a oração de Paulo, com mais firmeza deste poder divino, desta habitação divina na minha pessoa, diante do pecado. Como é que eu faço? A Bíblia diz em Hebreus que o pecado fica nos rodeando. Como é que esse poder se manifesta? Eu paro e digo, ó Deus, o Senhor sabe que em mim eu não tenho força nenhuma para dizer não, mas eu quero te agradar. O Senhor manifesta o teu poder na minha vida para que eu possa dizer não a essa tentação, não a esse pecado, não a essa possibilidade de desagradar ao Senhor. Ó Deus, fortaleça a minha vida espiritual. Versículo 17 diz assim, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Existem duas palavras no original com respeito à habitação. Uma é uma habitação em que a pessoa chega como estranho. Eu estive no Rio de Janeiro, usei aquele aplicativo Airbnb, que é tipo um hotel que você vai na casa da pessoa e tal. Fiquei lá. Aí eu fui lá, fiquei e fui embora. O cara vai para o hotel, fica ali e vai embora. Mas essa palavra que diz assim, que Cristo habite,
é uma palavra usada para permanência, fixação de residência. Então, duas coisas que não podem acontecer. Se você está em Cristo, você nunca pode não ser de Cristo. Se você está em Cristo, você nunca pode não ser. Por um outro lado, aqueles que acham que estão em Cristo, que não vivem como Cristo, não são de Cristo. Porque é natural, que o Senhor Jesus venha fixar residência na nossa vida. Pelo Espírito. E esse é o poder. E essa é a dimensão que a gente ora. Não é? Aonde? Ele diz no coração. O que é o coração? Coração é um termo técnico na Bíblia para explicar a pessoa por dentro. Não é? É no coração que Jesus tem o seu trono na nossa vida. E nossa oração precisa partir do coração, pedindo a Deus que sejamos intensos em tudo que Ele representa para nós. É a nossa falta de Jesus, de visão de Jesus, dessa espiritualidade que faz a gente se perder. Não é? Esse é o primeiro conteúdo. Oramos pela dimensão desse poder na nossa vida. Segundo conteúdo, ele diz amor. Amor. Ele diz, versículo 17, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, o poder do Espírito revela Jesus Cristo em nós, como membros da família de Deus, para amar. Agora, é preciso entender que no primeiro século, o conceito do amor era muito importante. Não é que agora não seja, mas era muito importante. Por quê? Porque você teria numa congregação judeus e gentios que têm fala diferente, hábitos diferentes, desejos diferentes, intenções diferentes, visão diferente, mas todos unidos por Cristo. De forma que por causa do meu irmão judeu, eu não como carne de porco. Porque eu amo. Não vou ofender ele, de maneira nenhuma. E por causa do meu irmão gentio, eu também não vou pegar no pé dele, só porque ele come carne de porco. Esses espíritos de julgamento, né? Atitudes, na verdade, não espírito, mas atitudes de julgamentos, vai caindo. Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14, ele dá uma demonstração do que é a comunidade agora. Em Cristo Jesus, a comunidade em Cristo Jesus é formada por uma família em que tem o Pai como soberano, o Senhor Jesus como Salvador e exemplo, o Espírito Santo que nos conduz, nos une, e o amor que nos faz viver em comunidade. Amor? Amor é uma característica de um verdadeiro cristão. Ele usa uma palavra aqui para botânica e uma palavra arquitetônica. Ele diz assim, arraigados e fundados. Duas palavras que apresentam o quê? Profundidade e solidez. Então, um minutinho. O amor, nós precisamos manter nossas raízes no amor. Nós precisamos julgar a vida a partir do amor. Analisar a vida a partir do amor. E ele diz o quê? Manter o amor como um fundamento da vida cristã. O amor, está aí essa frase, deve ser o solo onde a vida é plantada e edificada. Presta atenção. Não é dizer assim, amar como Jesus amou. Presta atenção. Nenhuma pessoa ama como Jesus amou se Jesus não habitar dentro dela pelo Espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo vai definir o amor, todas as qualidades do amor, bondoso, paciente, está essas qualidades agregadas à pessoa de Jesus, Deus Filho, agregada à pessoa de Deus Pai. Então não se ama simplesmente porque quer amar, precisa do poder de Deus para amar. Então a gente ora assim, Senhor Deus, o Senhor sabe que eu estou passando muita dificuldade com essa pessoa no meu relacionamento. Eu quero pedir o poder do Senhor para eu poder amar essa pessoa. Ou a gente não tem. Não confunda gostar com amar. Gostar, você não precisa gostar das pessoas, mas precisa amar. Amar diz o seguinte, eu vou fazer o bem a essa pessoa, ela pode até me fazer o mal, mas eu vou fazer o bem. Eu não vou ficar dominado, a minha reação a ela não é baseada no que ela faz a mim. Esse é amor.
Devemos orar por amor. Não conhecemos o casal, irmãos que perdeu, eu não conheço. Mas a Flávia aqui conhece. Foi conhecida da Flávia e o Gustavo conheceram, né? Casal de irmãos. A gente não sabe, mas nós estamos orando. Podemos expressar o nosso amor de longe, de perto, na necessidade uns dos outros. Ok? E atenção, maridos, amai vossas mulheres. Em Tito diz que as esposas devem ser ensinadas a amar os seus maridos. Então tem que amar. Amar faz parte da nossa vida. A gente tria a nossa vida a partir do amor. O que mais? Oramos para a dimensão do poder, oramos para o amor, mas oramos pela compreensão. Olha o versículo 18. Possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que nós precisamos pedir a Deus para nós podermos amar e compreender o quê? O amor de Cristo. Compreender. Que na igreja, você não vai ter um culto aqui que você vai falar assim, uau, sair daqui, pode ser. Mas uma coisa que temos preocupação é que você compreenda a pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, enquanto estamos orando, precisamos pedir, ó Deus, dá-me compreensão de quem é Jesus Cristo, do seu amor, da dimensão do seu amor. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz, compreender e conhecer a pessoa e o amor de Cristo. E o amor de Cristo tem 4 dimensões. Tem largura, tem comprimento, tem altura, tem profundidade. Compreender o amor de Cristo. Como? Primeiro, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, judeus e gentios. Então eu não estou sabendo o que está acontecendo com o pastor Ken Elliott, que gastou sua vida como missionário australiano em Burkina Faso, que operou mais de 2 milhões de burkinense, e que o Boko Haram foi lá e pegou o pastor e a sua esposa. Liberou a sua esposa, mas ele continua preso. Sim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Minha pergunta é, ele é meu irmão em Jesus? É. Então, o amor do Senhor Jesus vai para o australiano, vai para os burkinenses, os africanos em geral, vai para os argentinos e chilenos, 19h30 hoje, depois do culto. Você vai ver outras coisas acontecendo. Não é verdade? O amor, eu preciso entender a largura do amor de Cristo que alcança todas as nações, na época, judeus e gentios. O amor de Cristo é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Ei, pastor, você não acredita, pastor? Essa semana eu pequei feio. Pois é. Já se arrependeu? Já. Já pediu perdão? Já. O amor do Senhor é tão tremendo que te perdoou. E vai por toda a eternidade. Vamos cantar o amor de Deus por toda a eternidade, em Cristo Jesus. O amor de Cristo é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. John Newton escreveu Maravilhosa Graça. Ele escreveu porque ele era um homem cheio de maldade no seu coração. Ele era um homem que fazia o trâmite de escravos no mundo. Mas ele diz, fui alcançado. Eu, um pecador degradado. Então, Deus salva os degradados da Lava Jato, ok? De Brasília, de Goiânia, os caras que estão na rua, os que mexem com droga, os que se acham. O amor de Deus é maravilhoso. Qualquer pessoa que está em luta com a realidade da sua sexualidade, que na verdade é só o que está por fora. Porque o problema é o coração, é que não foi amado, não foi querido e reagiu errado. Atrás de uma mulher, atrás de um homem, atrás de outra mulher, ou atrás de outro homem. Aonde vai a degradação, o amor de Cristo vai. É o amor que salva o ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é?
Esse é o amor de Cristo. E é suficientemente alto para levá-lo aonde? Para o céu. Dimensão. Então eu preciso compreender isso. E ele diz que essa compreensão vem com todos os santos. O que significa isso? Quem são todos os santos? É porque uma igreja é constituída de judeus e gentios, de velhos e novos, de homens e mulheres, de pretos e brancos, vilanovenses e goianeiros. Deus é tão bom que permite empate, né? Não dá dissensão na igreja. Ou você torcer para o Atlético. Né? A igreja, sim. Nós nos relacionamos com pessoas diferentes, com gente diferente, que devemos amar, porque é assim que Cristo ama. Eu preciso compreender a Cristo. Essa é a nossa oração. Então, diante da minha vida, eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me dê uma luz sobre Jesus, nesse problema, nessa luta, nessa dificuldade. E diz assim, o amor de Cristo excede todo entendimento. Então, é inesgotável. Nossa mente não alcança em tudo. E para o quarto conteúdo, é a plenitude. Ele diz assim, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então veja bem, a maneira que eu oro, Deus intensifica seu poder em mim. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me encha de amor. Me faça compreender mais de Jesus no meio da minha oração. Eu vou sendo enchido da plenitude de Deus. Ó Deus, eu quero ser pleno da tua pessoa. A palavra plenitude aqui aparece em Colossenses 1,19, que diz a plenitude de Deus que está em Cristo. Mas o que é essa plenitude? É o Deus próprio. E o que é essa oração pela plenitude de Deus? É que a perfeição de Deus seja em nós. Que sejamos plenos de Deus. A Bíblia diz assim, vamos passar por lá, em Efésios 5,1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então tem que imitar Deus. A Bíblia diz assim, sede santos porque eu sou santo, em 1 Pedro 1,16. Ó Deus, eu quero ter a tua santidade. Eu estou com um problema aqui, mas eu quero ter a tua visão. Eu quero ter o teu amor. Eu quero ter a tua sabedoria. Eu quero ter a tua inteligência. Eu quero ter a tua capacidade para discernir. Eu quero ser pleno de Deus. Eu quero isso na minha vida. Então essa é a oração. O conteúdo da verdadeira oração, ela busca a dimensão do poder de Deus, a demonstração do amor de Deus, a compreensão de Cristo. E estamos cheios, independente do que estejamos passando. Ok? Você acaba de ler isso, nesses 4 degraus, você fica até ofegante, não é? Mas estamos aprendendo a orar. Deixa eu concluir. A conclusão está no versículo 20, quando ele diz assim, ora. É uma conclusão. Conclui os versículos 14 a 19. Ele diz assim, ora. O que ele diz? Aquele Deus que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, ao invés de terminar assim, a sua oração, dizendo assim, vamos orar, o apóstolo Paulo diz assim, vamos olhar para Deus. Vamos olhar para Deus, aquele que nós dirigimos nossa oração, aquele que nos colocamos de joelho, aquele que tem propósitos, vamos olhar para Ele. Aquele que é capaz de nos dar, e intensificar o seu poder, nos encher de amor, fazer compreender mais de Cristo, sermos cheios dele. Vamos olhar para Ele. Vamos lembrar quem é Ele. Vamos lembrar do seu poder para responder às nossas orações em 5 etapas. Ele diz assim, primeiro, que Ele é poderoso para fazer. Queridos e queridas, nessa manhã, independente do que você esteja passando na sua vida, quando os seus olhos não conseguem enxergar nada de uma resposta, a Bíblia diz, Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Isso significa que Deus não está ocioso, inativo, inerte e muito menos morto. Deus está poderoso. O pecado que você está lutando, Deus é poderoso para pôr um fim, se você focar nele. Chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. O problema que você está vivendo, Deus é poderoso para colocar um fim naquilo ali.
Deus é poderoso para te dar entendimento sobre a dor que você passa. Ele é poderoso para fazer. Apóstolo Paulo tira os nossos olhos de nós e coloca em Deus. Ele é poderoso para fazer. O que mais? Ele diz, aquele que é poderoso para fazer tudo. Por quê? Porque o Salmo 79 diz que Deus sabe tudo. E que Ele pode fazer tudo. Terceiro. Mais, Ele diz, muito mais abundantemente além daquilo. Sabe por quê? Porque Deus não é só poderoso para fazer. Deus nos surpreende. Não é maravilhoso? Deus nos surpreende. As expectativas de Deus para nós são maiores e melhores. Davi chegou lá e disse assim, eu quero construir um templo para Deus. Aí o Natan falou assim, manda bala, pode fazer. Naquela noite Deus falou para Natan, vai lá e fala para Davi, porque ele não vai fazer. Mas diga para Davi, que quando ele com o coração intencionou fazer para mim um templo, eu estabeleci para ele uma casa eterna. Através de Davi viria o Cristo de Deus, aquele que é maior que o templo, e por causa de Jesus, que está na genealogia de Davi, Deus honrou a Davi, porque Deus surpreendeu Davi na oração que ele fez. É muito mais abundante. A gente fica chateado porque Deus não respondeu a nossa oração, a gente fica emburrado com Deus, né? Brigando com Deus. Ele diz, não. Lembre que Deus é poderoso. Deus pode fazer tudo. E quando Ele faz abundantemente além de. Tudo superlativo. Ele diz assim, daquilo que pedimos. Daquilo que pedimos. Por quê? Porque quando nós pedimos, Deus escuta. É uma bênção isso aí, né, Nissinha? É uma bênção. Eu tenho um pai que me ouve. Ele me ouve. Eu peço, ele me ouve. E esse pai é poderoso. Ele faz tudo, segundo a Bíblia, de forma abundante. Mas tem coisa que eu não peço, porque as palavras não vêm. Aí diz assim, é muito mais abundante além daquilo que pensamos. Significa que Deus lê os nossos pensamentos. Às vezes imaginamos coisas que a gente nem ousa pedir. E até deixamos de pedir. Mas Deus lê o pensamento. Deus sabe o que nós pensamos. Fazia 12 anos que eu estou em Goiânia. Primeira vez que eu vim em Goiânia, passou na minha mente assim, eu até que poderia vir para Goiânia. Aí uma oraçãozinha assim, se o Senhor quiser. Aí Deus diz, eu quero. Estou aí, 12 anos já. Com muita coisa acontecendo nesses 12 anos, louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve, Deus sabe, não há limites para o poder de Deus. E Ele diz, segundo o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O dia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que o poder de Deus ressuscitou Jesus, Efésios 1:19. Aquele poder que ressuscitou Jesus mora em nós pelo Espírito de Deus. É esse poder que move, que transforma, que muda, que faz tudo. E que responde nossas orações, o grande poder de Deus que opera em nossas vidas. E por causa de tudo que Deus é, terminando, Ele diz assim, versículo 21. Assim seja a glória, número 1, aonde? Na igreja. Na igreja, que a igreja é a comunidade dos remidos, é a família de Deus, o corpo de Cristo. A igreja de Jesus vive por uma coisa só, glorificar a Deus. Ok? Não é aparecer o pastor Roberto, não é uma mega estrutura, não tem nada errado de ter. Não é se nós estamos acumulando dinheiro e mais dinheiro e estamos tirando dinheiro dos outros, nada disso. Isso não é função da igreja. Função da igreja não é agradar você que senta aqui, que quer ouvir um negócio assim, que seria melhor para você. Isso não é função da igreja. A função da igreja é glorificar a Cristo, glorificar a Deus, glorificar o Espírito de Deus, o Deus triuno, porque é Ele, nosso Deus, que merece toda a glória, porque o que somos, o que temos, o que viemos a ser,
é por causa de Deus. A igreja de Cristo centra Deus. É cristocêntrica, é teocêntrica. Não é antropocêntrica, não é voltada para o homem. Então, em Cristo, a glória seja dada na igreja e em Cristo. Quem é Cristo? O cabeça da igreja, o remidor, o salvador, o pacificador, o realizador, o Senhor. Então, a igreja existe para receber, para dar glória a Cristo. O que mais? Ele diz assim, por todas as gerações. Quando? Na história, na história, na história. Os homens estão ficando seculares, mas a Cristo toda a glória. Os homens não estão mais preocupados com Deus, a Deus toda a glória. A gente não fica preocupado com o que a geração pensa ou não pensa. Na história, nós vamos continuar dando glórias a Cristo e centrando nele. E quando? Ele diz, para todos sempre, na eternidade. Amém? Começamos aqui e vamos na eternidade. Com essa mensagem você sai daqui para orar, né? Não sei o que é que você está vivendo, não sei como é que você está indo, mas você tem que orar. Centrando a sua oração nos princípios de Deus, mais do que soluções rápidas, pragmáticas, para aliviar a dor. Presta atenção. Se Deus não aliviou a dor do seu filho amado, a quem ele ama de paixão, e para quem ele disse, este é meu filho amado, a ele ouvi, não pensa que Deus vai tirar a sua dor, só para você se sentir bem. O Senhor vai te encher de poder, de capacidade, de inteligência, de sabedoria, vai produzir frutos de perseverança, de paciência na sua vida. A seu tempo ele age, mas para que ele receba toda a glória e não somente o seu alívio. De forma que vamos orar centrados nessa oração. Nossa vida vai ser diferente, em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Obrigado, nosso Deus, nessa manhã por aprender as riquezas da oração. Nós saímos daqui aprendendo a orar corretamente, com conteúdos corretos, com motivações corretas, motivados pela revelação do propósito do Senhor, com atitude, nosso coração rendido ao Senhor, que pode nos levar a várias posturas físicas. Orando ao Senhor diretamente como Pai, orando com o conteúdo certo. Possamos estar buscando a dimensão do Teu poder em nossa vida, em qualquer circunstância, sendo dominados pelo amor, compreendendo mais o Senhor Jesus Cristo, e o seu amor tremendo, de 4 dimensões, cheio da plenitude do Senhor na nossa vida, cheios do Senhor no nosso coração, dependente das circunstâncias, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, nessa manhã, nós rendemos graças e glórias ao Senhor, que nos revela a forma como devemos orar, e que possamos sair daqui dispostos a viver uma vida de oração. No nome do Senhor Jesus. Amém.